o universo testemunhou o nascimento de estrelas, a dança das galáxias e a lenta evolução da vida. Em um pequeno planeta azul, surgiu a humanidade. Uma fagulha de consciência no vasto cosmos. Nossas vidas são um piscar de olhos diante da imensidão do tempo. Construímos, destruímos, sonhamos e enfrentamos desafios. Agora, estamos diante de escolhas que definirão nosso futuro. Neste documentário, exploraremos as forças que moldam nosso destino. Prepare-se para refletir sobre o legado que deixaremos às próximas gerações. Imagine um mundo onde máquinas superam a inteligência humana em todas as áreas. Carros autônomos cruzam as ruas. Robôs realizam cirurgias. Algoritmos tomam decisões cruciais. Mas, e se esse futuro utópico se transformar em um pesadelo distópico? Sistemas autônomos podem escapar do controle humano, desencadeando conflitos. A inteligência artificial é uma faca de dois gumes. Pode nos impulsionar ou destruir. Cabe a nós garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade. A singularidade tecnológica é o momento em que a inteligência artificial supera a humana, fascinando e assustando especialistas. Máquinas podem se autoaperfeiçoar, criar novas tecnologias e resolver problemas além da nossa compreensão. Mas esse avanço traz riscos existenciais, sem precedentes. Se perdermos o controle, poderemos nos tornar irrelevantes ou ameaçados por essas superinteligências. Cabe a nós ponderar os riscos antes de abrir a caixa de Pandora da inteligência artificial. A Terra, nosso lar cósmico, é um planeta dinâmico, moldado por forças naturais há bilhões de anos. Mas hoje, essa dança delicada está sendo perturbada pela ação humana. O clima muda rapidamente, trazendo eventos extremos e consequências sentidas em todo o mundo. Se não agirmos, a temperatura pode subir até 4 graus, tornando partes do planeta inabitáveis. A crise climática ameaça nossa sobrevivência. Secas, enchentes e escassez de água colocam em risco a segurança alimentar e a vida de milhões. Cidades costeiras enfrentam a elevação do mar e eventos extremos. Não podemos mais esperar. Precisamos agir juntos, investir em soluções sustentáveis e proteger nosso planeta. O futuro das próximas gerações depende de nós. No último século, vimos o quão rápido um vírus microscópico pode paralisar o mundo. Mas e se o próximo inimigo invisível for ainda mais mortal, mais contagioso, e se ele for resistente a todos os antibióticos que conhecemos? A ameaça de pandemias futuras não é ficção científica, galera. É uma realidade assustadora que cientistas alertam há anos. Lembra da gripe espanhola de 1918? Matou milhões. E a SARS? A H1N1? O Ebola? A Covid-19? Cada surto é um lembrete brutal da nossa vulnerabilidade. Pensem no caos que o coronavírus causou. Sistemas de saúde sobrecarregados, economias em colapso, o medo constante pairando no ar. Agora, imaginem isso em uma escala muito maior, com um vírus ainda mais letal. É um futuro sombrio, mas que precisamos encarar de frente. Porque se algo a história nos ensinou, é que pandemias são como o Thanos, elas inevitavelmente retornam. A boa notícia é que não estamos completamente indefesos. A ciência é nossa melhor arma nessa luta.
investir em pesquisa médica, desenvolver novas vacinas e fortalecer os sistemas de saúde são medidas cruciais. Mas não basta só jogar dinheiro no problema. Precisamos de um esforço global coordenado. Compartilhar informações, recursos e, acima de tudo, ter a humildade de aprender com os erros do passado. A pandemia da Covid-19 expôs as fragilidades do nosso sistema globalizado. Fronteiras fechadas, disputas por suprimentos médicos, desinformação correndo solta. Precisamos aprender com isso e construir um futuro mais resiliente. A ameaça de pandemias futuras é real, mas podemos enfrentá-la. Com ciência, colaboração e uma boa dose de determinação, podemos evitar que a próxima praga fantasma nos assombre. Hiroshima, Nagasaki. Duas palavras que ecoam como um grito de alerta na história da humanidade. A sombra da bomba atômica paira sobre nós desde 1945. Um lembrete constante do nosso poder de destruição. A Guerra Fria pode ter acabado, mas o arsenal nuclear global continua a nos ameaçar. Milhares de ogivas nucleares estão prontas para serem lançadas, cada uma delas capaz de causar devastação inimaginável. E não estamos falando apenas de uma guerra nuclear em larga escala. Um simples erro de cálculo, um ataque hacker, um mal-entendido diplomático. Qualquer faísca pode ser fatal nesse barril de pólvora. Imagine só, cidades inteiras vaporizadas em um piscar de olhos. Milhões de mortos. Um inverno nuclear que mergulharia o planeta em trevas. É um cenário apocalíptico que não podemos ignorar. A boa notícia é que o movimento global pelo desarmamento nuclear nunca foi tão forte. Diversas organizações e líderes mundiais lutam incansavelmente para eliminar essa ameaça existencial. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado por quase todos os países do mundo, é um passo importante. Mas precisamos ir além. Precisamos de um compromisso global com a eliminação total das armas nucleares. A lógica da Guerra Fria, baseada no medo e na destruição mútua assegurada, não faz mais sentido no mundo de hoje. É hora de construirmos um futuro baseado na cooperação, no diálogo e na resolução pacífica de conflitos. Desarmar a bomba não é apenas uma questão de segurança nacional, é uma questão de sobrevivência humana. É hora de deixarmos esse legado mortal para trás e construirmos um futuro mais seguro para todos. Lembram da crise financeira de 2008? Aquele terremoto econômico que abalou o mundo? Pois é, aquilo foi só um gostinho do caos que um colapso econômico global pode causar. Imaginem agora em escala muito maior, muito maior mesmo. As engrenagens da economia global são complexas e interdependentes. Uma crise em um canto do mundo pode se espalhar como um vírus, derrubando mercados, empresas e, o mais importante, pessoas. E não se enganem, a gente está brincando com fogo. Desigualdade social crescente, dívidas públicas astronômicas, sistemas financeiros instáveis. É como se estivéssemos construindo um castelo de cartas em cima de um vulcão, prestes a entrar em erupção. Se esse castelo desabar, as consequências serão catastróficas. Fome em massa, guerras civis, colapso social. É o tipo de cenário que faz Mad Max parecer um passeio no parque. Mas calma lá, nem tudo está perdido. Assim como podemos evitar um apocalipse zumbi, também podemos evitar um colapso econômico global. A chave é a ação, e a ação rápida.
precisamos urgentemente repensar nosso modelo econômico. Um modelo mais justo, sustentável e que beneficie a todos, não apenas uma pequena elite. Investir em energias renováveis, combater a desigualdade social, promover o consumo consciente, fortalecer os sistemas de proteção social. São medidas urgentes que não podem mais ser adiadas. O futuro não precisa ser distópico, galera. Podemos construir um futuro mais justo, próspero e sustentável. Mas para isso, precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. Já parou para pensar como a informação virou uma arma poderosa nesse mundão online? Fake news se espalha como pólvora, confundindo o que é real e o que é falso. Deepfakes tornam tudo ainda mais convincente e perigoso. A confiança se desfaz, a verdade se distorce. E a democracia fica em risco nesse jogo de mentiras. A gente precisa acordar para essa nova realidade. Entender como essa manipulação digital funciona para se proteger. É hora de questionar tudo o que vemos online, buscar diferentes fontes de informação e desenvolver um senso crítico afiado. É preciso ter cuidado com aquela notícia bombástica compartilhada no grupo da família, com o vídeo escandaloso que viralizou da noite para o dia. Será que é verdade mesmo? Ou é só mais uma isca para te fisgar no mar da mentira? Verificar antes de compartilhar é a regra de ouro nesse ambiente digital. E não podemos esquecer do nosso papel como cidadãos. Cobrar das plataformas digitais medidas eficazes para combater a desinformação. Pressionar governos para criar leis que punam a disseminação de fake news. E apoiar iniciativas de educação midiática são atitudes essenciais para navegar nesse mar revolto. Se a gente não agir logo, corremos o risco de afundar num oceano de mentiras e manipulações, onde a verdade se torna uma ilha cada vez mais distante e inacessível. A hora de agir é agora, antes que seja tarde demais. Enquanto a gente se preocupa com boletos e memes, o cosmos lá fora segue suas leis implacáveis. O universo não está nem aí pra gente. De vez em quando, ele nos lembra disso com um susto cósmico. Asteroides, explosões solares, buracos negros famintos. Lembra do asteroide dos dinossauros? Nada impede que outro apareça. Vivemos num sistema solar cheio de ameaças cósmicas. É como um jogo de sinuca cósmica, onde a Terra é a bola branca. Qualquer movimento em falso pode ser game over para a humanidade. Mas, calma lá. Nem tudo está perdido. Cientistas monitoram o céu e desenvolvem tecnologias para proteger a Terra de ameaças cósmicas. Eles são os verdadeiros heróis da resistência cósmica, guardiões da galáxia. Mas a gente também precisa investir em pesquisa e tecnologia. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de enfrentar os desafios do universo. A democracia, essa ideia revolucionária que coloca o poder nas mãos do povo, está enfrentando tempos sombrios. O autoritarismo avança. Líderes populistas semeiam o ódio. E a manipulação da informação cresce. Liberdade de expressão é censurada. Justiça controlada. E o povo vigiado. A erosão da democracia é lenta, quase invisível, até que se torna apenas uma lembrança distante. Mas calma lá. A história nos ensina que nenhuma ditadura dura para sempre. A chama da liberdade, por mais fraca que esteja, jamais se apaga por completo.
cabe a nós, cidadãos conscientes, manter essa chama acesa, lutando contra a apatia, a desinformação e o autoritarismo. É hora de defender a liberdade de imprensa, a independência do judiciário, a participação popular nas decisões políticas. É preciso estar atento aos sinais de autoritarismo, denunciar abusos de poder e jamais se calar diante das injustiças. A gente precisa se unir, formar uma corrente do bem em prol da democracia. É hora de deixar as diferenças de lado, de superar as divisões partidárias e ideológicas e lutar juntos por um futuro mais justo e igualitário. Lembre-se, a democracia não é um presente, é uma conquista diária. Cabe a cada um de nós protegê-la e lutar para que ela prevaleça, para que as futuras gerações possam viver num mundo livre da opressão e do autoritarismo. A extinção da biodiversidade é real e urgente. Não é papo de biólogo chato. Milhares de espécies estão sumindo do mapa. Cada animal, planta, fungo, bactéria faz parte de uma teia complexa. E a gente depende dela para respirar, comer, viver. Mas estamos destruindo tudo com desmatamento, poluição e mudanças climáticas. Se continuar assim, a conta chega para nós. E não vai ser barata. Pensa comigo. Menos abelhas, menos polinização, menos alimentos, menos árvores, menos absorção de dióxido de carbono, mais caos climático, menos predadores, mais pragas, menos comida. É um efeito dominó que pode levar ao colapso total dos ecossistemas. E, olha, não pense que a gente está a salvo no topo da cadeia alimentar. A extinção de uma espécie pode ter impactos imprevisíveis em todo o ecossistema, inclusive na nossa. É como dar um tiro no escuro num avião em pleno voo. Uma hora a gente vai acertar algo vital. A gente precisa entender que a natureza não é um buffet livre, onde a gente pode se servir à vontade. É um sistema complexo e interdependente, e cada parte perdida nos deixa mais perto do abismo. A pergunta que fica é: até quando a gente vai continuar ignorando os sinais de alerta? Até quando vamos fechar os olhos para a extinção em massa que estamos causando? A resposta, meus amigos, está nas nossas mãos. A gente já viu nesse documentário que os desafios que a humanidade enfrenta são colossais. Mas e se eu te disser que, por mais assustadores que sejam esses problemas, a solução pode ser mais simples do que parece? A gente precisa conversar. Parece piada, né? Mas a real é que a falta de cooperação global é um dos maiores obstáculos para evitar o apocalipse. A gente vive num planeta dividido por fronteiras, ideologias e interesses individuais. Enquanto isso, o planeta pega fogo. Literalmente. A crise climática, por exemplo, não respeita fronteiras. O vírus de uma nova pandemia não precisa de visto para cruzar oceanos. Uma guerra nuclear teria consequências globais. A gente precisa entender que estamos todos no mesmo barco, remando contra a maré da extinção. Mas e aí? O que a gente faz? A resposta é simples, mas difícil de colocar em prática. Precisamos de união global. Precisamos deixar de lado as diferenças e trabalhar juntos em prol de um objetivo comum: salvar o planeta e a nós mesmos. A grande questão é que o ser humano tem uma incrível capacidade de se autossabotar. O egoísmo, a ganância e a busca pelo poder falam mais alto que o bom senso e a necessidade de união. Enquanto países discutem por recursos naturais, o planeta se esgota. Enquanto líderes mundiais ignoram acordos climáticos, a temperatura global aumenta.
Enquanto empresas lucram com a destruição ambiental, a biodiversidade desaparece. Cadê a consciência coletiva? A gente precisa pressionar nossos líderes, exigir ações concretas e abandonar de vez essa postura individualista. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de cooperar, de trabalhar em conjunto para superar os desafios que nos aguardam. A pergunta que fica é: seremos capazes de superar nossas diferenças e unir esforços para salvar o planeta e a nós mesmos? Ou vamos sucumbir ao egoísmo e à inércia, assistindo de camarote ao último ato da nossa própria destruição? Chegamos ao fim dessa jornada angustiante pela fragilidade da nossa existência. Vimos inteligência artificial descontrolada, crise climática, pandemias, guerra, colapso econômico. Ufa! Mas calma lá. Ainda temos uma chance de mudar o rumo dessa história. Levanta a cabeça, respira fundo e bora para a luta. O futuro depende de cada um de nós.